Salve o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Quero deixar uma palavra nesse dia chamado hoje, né? Para o meu e teu coração, amém? No livro de Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia e da Samaria, exercendo os apóstolos. Glória a Deus, aleluia. Primeiro versículo, segundo versículo, diz assim: E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pela casa e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. E as mulheres e as multidão unanimemente, aleluia, e as multidão unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e havia os sinais que ele fazia. No versículo 6, falava essas coisas, os sinais que Filipe fazia. Todos viam, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinha, clamado em alta voz, e muito paralítico e coxo era curado. E havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até ao maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E atendiam ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com arte mágica. Mas como creste em Filipe, lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe.
E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. E os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por ele para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum dele tinha ainda descido, mas somente era batizado em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receberá o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependei-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disserte venha sobre mim. Eita glória! Tendo ele, pois, testificado e falando a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Querido amado irmão, aqui está uma passagem muito interessante, falando do apóstolo Paulo, que prendia e assolava o povo de Deus. A palavra nos relata, nos ensina que tinha um homem naquela cidade, chamado Simão, que exercia naquela cidade arte mágica. Mas a Bíblia diz que Filipe, quando desceu naquela cidade, os sinais de Deus que acompanhava Filipe a todo tempo, até o próprio Simão, que enganava o povo durante muitos anos, se converteu, aceitou a Jesus como seu Salvador e foi batizado. Chegou até um momento dele ver os apóstolos com as suas mãos posicionando sobre as pessoas e as pessoas sendo curadas. E ele sentiu no seu coração o desejo de querer pagar com o dinheiro dele para exercer aquele poder, para poder fazer a mesma coisa que os apóstolos estavam fazendo, curando as pessoas.
E Pedro disse, aí não é dessa forma, não é dessa maneira. Não fazemos assim. Temos que orar primeiro. Temos que se converter primeiro. Temos que pedir a direção do Pai para que nós possamos ter esse poder para poder fazer a obra de Deus. Não pode fazer a obra de qualquer modo, de qualquer maneira. E naquele momento, Simão pôde entender que não era daquela forma. Mas a Bíblia relata e ensina todo o tempo que Pedro, saindo daquela região que ele estava, ele foi para aquela cidade aonde as pessoas estavam sendo batizadas, aonde o milagre estava acontecendo. O apóstolo Pedro estava ali junto com seu irmão João, né? E fazendo o seu trabalho como enviado de Deus. A Bíblia diz que Paulo assolava a igreja, prendia o povo, levava o povo à prisão. Mas eu quero te dizer algo nesta hora. Querido amado irmão, eu quero te dizer algo neste momento. Que a palavra do Senhor nos ensina que Deus, ele pode mudar a história da sua vida, da nossa vida. Depende é querer. Como Simão exercia uma arte mágica há muito tempo. Ele fazia aquilo, mas ele sabia que estava fazendo tudo de errado. E quando ele viu os sinais que estavam acontecendo através de Filipe, o povo sendo curado, ele via as enfermidades daquelas pessoas, as pessoas sendo curadas. Eu quero dizer algo para você nessa noite, nesse dia de hoje, nessa hora, na hora que você for ouvir essa palavra, que através da sua vida, Deus vai mudar a tua vida. Você está aí nessa situação e está achando que Deus não lhe chamou, você não tem um chamado, né? Você não é escolhido de Deus. Às vezes você pode estar enfermo, doente, e às vezes você pode achar que não tem solução para a tua vida. Mas Jesus, ele quer lhe curar, ele quer tirar você dessa situação que você está vivendo aí agora. Ele quer mudar o teu cativeiro, ele quer mudar a tua história, ele quer mudar a sua vida, ele quer fazer de você mais do que vencedor. Então você precisa a cada dia confiar no Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. A gente vamos ler aqui para que você venha entender mais um pouco da palavra do Senhor. Olha o que a palavra diz aqui no livro de Atos, capítulo 8, diz assim, ó, e também Saulo consentia na morte dele. Fazia-se naqueles dias uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judeia e da Samaria, exercendo os apóstolos. O apóstolo Paulo, ele não era apóstolo ainda, ele era perseguidor. Ele perseguia a igreja. Porque, se você autoanalisar, aqui está escrito que ele consentiu na morte de Estevão. Estevão era um servo de Deus. Estevão pegava a palavra, a Bíblia diz que Estevão foi apredejado. E na morte de Estevão, Estevão olhou para o céu e falou, Pai, perdoa que ele não sabe o que faz. E a Bíblia diz que Deus abriu o terceiro céu e mostrou o trono da graça para Estevão. Mostrou Jesus à direita de Deus, sentado à direita de Deus. Depois mostrou Jesus em pé à direita de Deus. Imagine que eu e você olha para o céu, a gente só tem visto o céu, né? A nuvem. Mas o homem de Deus, quando ele tem intimidade com Deus, e quando Deus ele quer se revelar para o homem, que Deus não se revela para todo mundo. Não é para todo mundo que Deus se revela. Mas quando ele quer se revelar e que ele quer mostrar, algo ele mostra. Ele abriu o céu e mostrou Jesus à direita de Deus, sentado no trono, ao lado de Deus. Entendeu, irmão? O que eu quero dizer para você é que eu não sei qual é a tua situação.
qual é a tua história, qual é a luta, a prova que você está passando, qual é a dificuldade que você está passando. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele muda cativeiro. Está escrito no livro de Lucas 1:37, que diz assim, porque para Deus nada é impossível. Nada para Deus é impossível. Tudo pode ser possível para o homem, para Deus não. Deus, Ele conhece a tua história. Ele conhece o dia que você nasceu e até agora que você está aí. Ele faz parte do teu passado, né? Faz parte do teu presente. Ele conhece o meu e o teu passado. Ele faz parte do meu e o teu presente. Mas se seguir a Jesus, Ele muda o meu e o teu futuro. Jesus, Ele quer mudar a minha e a tua história. Ele quer fazer você de um gentleman, de um cavaleiro. Ele quer fazer de você um homem especial, uma mulher cheia do poder de Deus. Às vezes você pode até pensar, é você mesmo. É você mesmo rejeitado, é você mesmo rejeitada. É você que ninguém dá nada por você. E outra coisa que você tem parado e tem pensado assim, por que eu tenho sofrido tanto? Por que eu tenho passado por tanta essa luta? Eu tenho enfrentado essa situação. Você tem se questionado por que você está vivendo essa situação. A Bíblia diz que há um deserto para cada um de nós passar, porque é o deserto que ensina a crente a viver. A Bíblia diz que quando Deus usou Moisés para tirar o povo dele do Egito, o povo saiu do Egito, era escravo, comia lavar de cebola, apanhava na mão de Faraó. Faraó o tempo todo estava escravizando o povo de Deus ali no Egito, mas o povo estava acostumado a viver na escravidão. Como hoje, tem muita gente que está achando que está liberto, mas está escravo. Tem muita gente que está achando que está vivendo uma vida de libertação, mas precisa de ser liberto. Como eu vou te falar? A Bíblia diz que o povo, quando saiu do Egito, o que é que tem depois da travessia do Mar Vermelho no deserto? No deserto só tem areia, pau seco e pedra. Aí começaram a murmuração lá no deserto. Moisés, tu me trouxe aqui para a gente morrer aqui no deserto? Deus mandou codorna lá, carne, maná. E Deus dizia assim, olha, eu estou mandando maná para vocês comer, mas você não pode guardar. Coma e confie em Deus que amanhã Deus manda de novo. Mas o povo não confiava. Aí comia o maná e depois guardava por descia. Aí Deus mandava novamente. O povo é ingrato, nós somos desobedientes. Mas Deus, Ele continua sendo Deus para com a nossa vida. Eu quero dizer, você esquecido, você abandonado. Deus quer mudar a tua história, quer mudar o teu cativeiro. Deus escolheu você no meio dos teus. Aonde ninguém dá nada, vai tirar você do anonimato. Como tirou Davi, que estava apacentando as ovelhas do seu pai. E era o último que se alimentava, porque os seus irmãos estavam somente num banquete, todo o tempo comia, sentava e comia do bom e do melhor. Davi era o último que se alimentava. Mas naquele dia o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, o belemita, falou, ninguém senta na mesa enquanto Davi não chegar. É o menor da casa. Naquele dia Deus começou a mudar a história da vida de Davi. Deus vai mudar a tua história a partir de hoje. Quando você começar a ouvir essa live aí, ó, compartilhe.
né? Não fique para você somente não, porque tem pessoas que vai precisar ouvir essa mensagem. Jesus quer tirar você do anonimato, Jesus quer mudar a tua história, quer mudar o teu cativeiro, Jesus quer te curar, Jesus quer te libertar, Jesus quer mudar a tua vida. Eu quero dizer para você que Deus, Ele muda a história. A Bíblia diz que, no livro de Isaías 54, versículo de número 17, diz que nenhuma ferramenta preparada contra ti não vai prosperar, não vai prevalecer. Nenhuma ferramenta preparada. E outra coisa, nenhum encantamento contra Jacó. Não há encantamento. Eles podem trabalhar o tempo inteiro para destruir a tua vida. Mas Deus é que te guarda, Deus é que cuida de você. Deus é que envia anjos poderosos para te guardar e te proteger. Quando estiver orando, faça, ô meu Senhor, meu Deus, envia os seus anjos, meu Pai, para cercar minha casa com a muralha de fogo. Como Deus cercou a casa do profeta Eliseu. A Bíblia diz que o exército do rei da Síria cercou a casa de Eliseu, e Geazi, quando veio pela manhã, porque eles chegaram de madrugada e cercaram. A Bíblia diz que o exército do rei da Síria era Senaqueribe. Senaqueribe, a Bíblia diz que só um anjo de Deus, um anjo só, matou 185 mil soldados dele de uma vez só. Imagine que exército tão grande era o exército do rei da Síria. Cercou a casa de Eliseu. Quando Geazi sai pela manhã, a casa está cercada, Geazi volta, falando, meu senhor, a casa está cercada. O exército do rei da Síria cercou a casa. O que será de nós? Eliseu olhou para Geazi e falou, Geazi, o que está conosco é maior do que o que está com ele lá fora. Falou, Deus, abre os olhos de Geazi para que ele enxergue quem é que está conosco. E Deus abriu os olhos de Geazi, e Geazi viu carruagem e carro de fogo, que era, o exército de Deus era muito maior do que o exército do rei da Síria. Eu quero dizer para você, no dia que você confessar, assim como Simão confessou a Jesus como seu Salvador, ele saiu do anonimato, ele saiu daquela situação que estava vivendo. Deus quer mudar a tua história. Agora Deus não é invasor, ele só vai entrar se você abrir o teu coração. A Bíblia diz que o exército do rei da Síria cercou, e quando Eliseu saiu pela porta, primeiro Eliseu falou, Senhor, cega todo o exército de cegueira. E Deus cegou o exército do rei da Síria. E Eliseu perguntou para ele, a quem tu procura? Está procurando quem? Está procurando o profeta Eliseu. Falou, ele não mora aqui não. Você quer que eu leve ele e vocês aonde ele está? O exército quero. E Eliseu, me siga. E Eliseu levou aquele exército até Samaria, aonde estava o exército de Israel. Por quê? O exército do rei da Síria tinha cercado 2 dias o caminho para poder pegar o exército de Israel. Mas primeiro dia não passou, segundo dia não passou. E ele perguntou, tem inimigo aqui no meu meio? Ele falou, não, meu senhor, aqui não tem inimigo não. Quando o senhor está na sua cama de madrugada, arquitetando o plano para pegar o povo de Deus, o Deus do céu vê e revela para o profeta Eliseu. E Eliseu vai e conta. Falou onde é que ele mora. Eu fiquei dizendo que ele mora lá em Dotã. Vai lá, cerca a casa dele e traga ele até a mim. Eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus é por você, quem será contra você? Está escrito no livro de Romanos 31, 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é pela minha tua vida, ninguém será. Eu quero deixar essa palavra no teu coração. Guarda na tábua do teu coração. Não tem obra de encantamento certa. Porque a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo se converteu, entrou dentro da cidade de Éfeso. E a cidade era de ocultismo, de magia negra. Tinha uma mulher chamada deusa Diana do Éfeso, que era um fangalho lá.
Mas quando ele chegou naquela cidade, a Bíblia diz, está escrito no livro de Atos 16, 19, capítulo 19, Atos 19, 19, que todo o livro de magia negra foi queimado em praça pública, porque o apóstolo Paulo ganhou todo mundo para Jesus. E a Bíblia dá relato ensinando que foi a maior igreja que abriu, foi a igreja de Éfeso, que o povo ficaram arrogante, Satanás colocou o vinho da contenda lá, da primazia, da prepotência. E quando Paulo saiu de lá, que foi preso em outra cidade, Deus visitou Paulo na cadeia e falou, Paulo, a minha igreja está embriagada, Satanás colocou o vinho da contenda lá. Falou, Senhor, o que é que eu devo fazer? Pega uma caneta e um papel e escreve uma receita para curar aquela doença. E Paulo escreveu tudo aquilo que Deus mandou. E depois, quando o Senhor se ausentou de Paulo, Deus enviou um homem chamado Tíquito lá naquela prisão. E Paulo falou, foi Deus que te mandou aqui. Entregou a carta na mão dele e disse, entrega na mão do pastor. Só na mão do pastor, da onde Paulo estava preso para Éfeso, era quase 2 meses de viagem, andando de navio, que naquele tempo não tinha praticamente avião. Era navio. E aquele homem entregou na mão do pastor aqui a carta. E quando ele leu, estava escrito assim, não se embriaguei com vinho que há contenda, mas se encher do Espírito de Deus. O povo estava muito arrogante. Hoje não é diferente. A igreja de fulano é melhor que esse cano, a igreja de fulano é melhor do que a minha, a igreja de fulano é melhor do que a sua. Não existe igreja melhor, nem maior, nem melhor. Porque a Bíblia diz que o Espírito que opera em um, opera em outro. O mesmo Espírito que opera em um, opera em todos. Em cada igreja que está, o Espírito que fala em língua é o mesmo Espírito que cura, o Espírito que cura. O Espírito que fala em profecia é o mesmo que profetiza, é o mesmo Espírito. Esse é o mesmo Espírito. As pessoas falam em língua, aí o outro irmão não fala em língua, aí Deus não é na vida daquele irmão. É sim. Deus é na vida daquele irmão porque ele não fala em língua, mas ele tem um dom da cura. É o mesmo Espírito. Deus opera como ele quer, na vida como ele quer na vida da pessoa. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Deus é contigo, ele conta com você nessa jornada, amém? Que Deus em Cristo abençoe. Fica com Deus, né? Ore por cada um dos seus irmãos. A Bíblia diz que é um orando pelo outro e Deus dará vitória, amém? Em nome de Jesus, fica com Deus, fica com essa palavra, em nome de Jesus.